Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde, eu sou José Carlos Andrade e você acompanha comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Vacinação de adolescentes pode ficar restrita aos que têm comorbidade. 2021, previsão do PIB se mantém em 5,3% e da inflação sobe para 7,9%. Deputados aprovam novo Código Eleitoral com quarentena para juízes e polícias. Polícia faz operação contra a quadrilha de agiotagem em 5 estados. Turismo ao redor da Terra. Primeiro voo com civis ao espaço é lançado com sucesso. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Repórter Nacional. A gente já começa na linha com a Beatriz Albuquerque, que tem informações sobre uma notícia que movimentou muita gente agora de manhã, a de que o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de adolescentes. Bia, conta pra gente o que está acontecendo. Boa tarde. Pois é, Carlos, boa tarde. Pois é, essa informação movimentou realmente a manhã de todo mundo. Ela correu até nos grupos de WhatsApp e está já em alguns sites de notícia, dando aí como verdadeira essa informação. Alguns estados, inclusive, já estariam até suspendendo a vacinação para os adolescentes sem comorbidade. A gente vai tentar explicar aqui com calma. É que um documento, uma nota técnica atribuída ao Ministério da Saúde e à Anvisa, teria sido divulgado com uma atualização do plano de vacinação contra a Covid-19, recomendando que menores de 18 anos sem comorbidade não sejam vacinados e que, caso já tenham tomado a primeira dose, que não recebam a segunda. A suposta nota esclarece ainda que a decisão teria sido tomada com base em recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde, até o momento, não confirmou a autenticidade dessa nota, que está no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação do próprio Ministério da Saúde. Esse assunto, Zé Carlos, foi parar até na CPI da Covid no Senado, viu? O senador Randolfo Rodrigues disse que essa nova recomendação contradiz o que o Ministério da Saúde vinha orientando e fez até um requerimento que pede explicações à pasta. O Ministério da Saúde precisa se pronunciar em 48 horas para a CPI da Saúde da Covid, explicando aí essa suspensão. A gente continua apurando esse assunto e, claro, a gente volta aqui a qualquer momento. Estamos entrando em contato com a assessoria do Ministério, que diz que deve soltar em breve uma nota explicando toda essa confusão de informações. Carlos? Tá certo então, grato, Bia. Olha, ainda nesta edição você vai conferir outras notícias da pandemia. Vamos falar de economia. O governo mantém a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto em 2021 e elevou a estimativa de inflação deste ano. É isso mesmo, Sayonara Moreno? Boa tarde para você. Detalha pra gente os números, por favor. Pois é, Carlos, boa tarde. Pois é, a expectativa do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano de 2021 é um crescimento aí de 5,3%. A mesma estimativa, inclusive, divulgada no segundo trimestre deste ano. O crescimento do PIB para o próximo ano também se mantém na média da expectativa, em torno de 2,5%. Esses números estão no boletim macrofiscal divulgado hoje pela manhã pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. De acordo com a pasta, Zé Carlos, a projeção do PIB continua em 5,3%, porque a retomada econômica vem ocorrendo, segundo o governo, conforme mostram os indicadores. Lembrando que o PIB, o Produto Interno Bruto, mede aí a evolução da economia por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, explica que os índices de confiança subiram em alguns setores, com destaque aí para o setor de serviços, viu? Segundo ele, a melhor política econômica no momento é o investimento na vacinação em massa da população brasileira. A população brasileira está sendo vacinada numa velocidade que nos dá segurança para estimar que o crescimento do PIB vai continuar com a sua retomada. Com a vacinação em massa, o setor de serviços vai continuar voltando
cada vez mais forte. A vacinação em massa é a melhor política econômica que o governo pode tomar no momento. Se você tomou a primeira dose, eu peço que você tome a segunda, porque estão sendo feitos sacrifícios para garantir a vacina para a população brasileira. Em relação à inflação também divulgada nesse boletim macrofiscal de hoje, o Ministério da Economia subiu a previsão deste ano de 5,9% para 7,9% no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor, segundo o governo, está acima da meta de 3,75% para 2021 e também acima do limite do teto esperado. Imposto sobre circulação de mercadorias. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e a redução tornará mais baratos o álcool, a gasolina e o diesel no DF. A estimativa é que o preço final da gasolina e do álcool caia 7% e o do diesel caia 11%. Mas, como a redução impacta diretamente o orçamento, ela não pode ser adotada imediatamente. Passará a valer só em 2022 e de forma gradual, ou seja, a queda será de 1% por ano até 2024. Na prática, isso significa que em 2024 o imposto terá o mesmo peso que tinha no ano de 2015. A Secretaria de Economia do Distrito Federal estima que o governo deixará de arrecadar 345 milhões e 400 mil reais, mas prevê que isso possa ser compensado com o reaquecimento da economia, que aumentaria a arrecadação tributária. Com supervisão de Nádia Fadjani, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. E no mercado financeiro, nesse momento, a Bovespa opera com 113.948 pontos, em queda de 0,97%. Em alta de 0,32%, o dólar comercial está cotado agora em R$ 5,252. Você sabia que dívida caduca? Isso mesmo, prescreve, mas não é esquecida. Pode ser cobrada, negociada e quitada. O credor tem o direito de receber o valor devido. E é a Beatriz Albuquerque que conta como o débito pode ser cobrado. Boa tarde, Bia, novamente para você. Explica direitinho para a gente aí, Bia. Pois é, Carlos, boa tarde de novo. Isso mesmo. Qualquer dívida, como você disse, tem prazo para ser cobrada judicialmente. Depois desse tempo, ela prescreve ou caduca. Mas isso não quer dizer que o débito deixa de existir, não. O credor pode, sim, cobrar esse valor de maneira administrativa. Essa prescrição, que tem um prazo variável de acordo com o tipo de dívida, garante ao consumidor que o seu nome não seja mais negativado e que ações judiciais não possam ser movidas para garantir a quitação dos valores. Isso é o que explicou para a gente David Guedes, assessor jurídico do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vamos ouvir. Depois do prazo prescricional, a dívida, ela não podendo mais ser cobrada dentro de um processo judicial ou por meio de uma negativação num órgão de proteção ao crédito, ela continua existindo para o credor. Até que ela seja paga, o credor ele vai sim poder continuar cobrando, desde que, obviamente, essa cobrança ela não seja uma cobrança repetida demais, que não seja uma cobrança constrangedora ou abusiva. E são vários os tipos de dívida, né, Zé Carlos? Mas os mais comuns são os serviços, como luz, água e telefone, além dos cartões de crédito e dos planos de saúde. Esses débitos que eu disse agora prescrevem em 5 anos, ou seja, depois desse prazo, o credor não pode mais acionar a justiça para receber esses valores e nem deixar o consumidor com o nome negativado. David Guedes. Zé Carlos, que se o credor entrar com ação judicial de cobrança e o consumidor for notificado antes da dívida caducar, esse prazo de prescrição é interrompido imediatamente e começa a contar novamente a partir da data em que o processo foi aberto na Justiça. Zé Carlos. Tá certo, grato aí pelas informações, Beatriz. E a polícia está nas ruas desde cedo, de olho em uma das maiores quadrilhas de agiotagem do Rio de Janeiro. A operação acontece em 5 estados e é liderada pela delegacia de Niterói. Os criminosos
praticavam juros abusivos que muitas vezes superavam 30% ao mês e também cobravam dívidas antigas que já tinham sido pagas. Na manhã de hoje, mais de 30 pessoas já haviam sido presas. Solimar Luz tem as informações. A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira uma operação contra uma das maiores quadrilhas de agiotagem e extorsão do Rio de Janeiro. A ação é liderada pela 76ª Delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio. As investigações duraram 1 ano. Os investigadores calculam que o grupo, responsável por vários escritórios de agiotagem, lucrou mais de 70 milhões de reais. Além do Rio de Janeiro, a operação também acontece em mais 4 estados: Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo. É uma grande mobilização, são mais de 200 agentes cumprindo 65 mandados de prisão preventiva e 63 de busca e apreensão. As investigações revelaram que a quadrilha chegou a manter 70 escritórios em diversas cidades do Brasil. Além da prática da agiotagem clássica, caracterizada pelos empréstimos a juros abusivos, na maioria das vezes superiores a 30% ao mês, o grupo também fazia vítimas, cobrando dívidas antigas que já tinham sido quitadas, além de dívidas falsas, empréstimos que nunca existiram. O grupo ameaçava as vítimas com mensagens e telefonemas, inclusive para os dívidas falsas, empréstimos que nunca existiram. O grupo ameaçava as vítimas com mensagens e telefonemas, inclusive para os parentes dessas vítimas, fazendo ameaças. Até o início desta quinta-feira, 24 pessoas já foram presas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A Câmara aprovou o Código Eleitoral na sessão de ontem à noite, terminou já quase de madrugada. São muitas as alterações. Uma das mais importantes é a questão da quarentena para magistrados, procuradores, policiais e militares que pretendem concorrer às eleições. Ana Lúcia Caldas acompanhou isso tudo. A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada desta quinta-feira a votação do projeto de lei complementar do novo Código Eleitoral. O texto agora segue para análise do Senado. Os deputados aprovaram uma emenda que recoloca no Código a exigência de uma quarentena, que é, na realidade, um afastamento para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais que quiserem se candidatar a cargo público já a partir de 2026. O prazo para começar essa quarentena é diferente para cada categoria. Por exemplo, para juízes membros do Ministério Público, policiais e guardas municipais, ela deve ocorrer 4 anos antes da eleição. Já para militares e policiais militares, o afastamento começa a valer 4 anos antes da data de escolha dos candidatos e das coligações. Até as eleições de 2026, a regra é a atual, o afastamento do cargo em 2 de abril do ano eleitoral. Mas o texto não fala só disso. Ele consolida toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São cerca de 900 artigos. E os assuntos são os mais diversos. Entre os pontos estão a proibição de divulgação de pesquisas na véspera e no dia da eleição, a volta da propaganda partidária no rádio e na TV, a autorização de candidaturas coletivas em cargos de deputado e vereador, além dos votos dados em mulheres e negros, que vão contar em dobro para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. Aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, o texto será analisado ainda pelo Senado. Para que possa valer para as eleições do ano que vem, ele tem que virar lei até o início de outubro, ou seja, 1 ano antes do pleito de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Também no Senado foi aprovada ontem, em primeiro turno, o segundo deve ocorrer hoje, a PEC que livra de punição os estados e municípios que não investiram em 2020 a porcentagem mínima de recursos públicos exigida pela Constituição em educação. A justificativa é que a pandemia obrigou a suspensão de aulas e, com isso, as verbas foram para a área da saúde.
é que a Constituição determina que a União não aplique em educação menos de 18% e estados e municípios menos de 25% do total de receitas vindas de impostos. Segundo o levantamento da consultoria do Senado, 280 municípios não cumpriram com a destinação mínima. Agora está mais fácil saber os números, setor da economia e de tipo de acidentes de trabalho que ocorreram no Brasil nos últimos 7 anos. Todas essas informações podem ser obtidas no portal Radar City, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. A repórter Daniela Longuinho acompanhou o lançamento e traz os detalhes para a gente. Agora, pelo portal Radar City, qualquer pessoa interessada pode pesquisar o número de acidentes de trabalho nos últimos 7 anos, a atividade econômica com maior incidência, a distribuição geográfica de acidentes e trabalhadores, o perfil acidentário e as ocupações. Em 2019, por exemplo, a atividade econômica que liderou em número de acidentes de trabalho com afastamento superior a 15 dias foi a indústria de transformação, com 16.423. Ao todo, naquele ano, foram registrados mais de 639 mil acidentes. São Paulo liderou com mais de 220 mil ocorrências. Depois veio Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. No total, foram 2.146 mortes de trabalhadores. Os dados gerais do ano passado ainda não foram consolidados. Durante o lançamento da ferramenta, o subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Rômulo Machado, destacou que os dados podem ajudar na construção de estratégias de prevenção de acidentes. Mas é um primeiro modo que já vai possibilitar que representações de empregadores, trabalhadores, sociedade civil organizada, conheça, a partir de uma ferramenta amigável, o perfil e a distribuição dos acidentes no Brasil inteiro. Martim Han, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, lembrou dos impactos da pandemia no mundo do trabalho e falou sobre a importância de um ambiente de segurança e saúde ocupacional bem estruturado. Nos últimos 18 meses, vimos que a pandemia atingiu quase todos os aspectos do mundo do trabalho, desde o risco de transmissão do vírus nos locais de trabalho até os riscos de segurança e saúde ocupacional que surgiram como resultado de medidas para mitigar a disseminação do vírus. O lançamento do painel sobre acidentes de trabalho e o adoecimento ocupacional faz parte da campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o instrumento também vai favorecer a ação de fiscalização de auditores do trabalho de todo o país. O endereço do site é sit.trabalho.gov.br/radar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O anúncio de uma parceria estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália na noite desta quarta-feira causou uma série de reações internacionais. China e a França fizeram duras críticas ao acordo. As informações com Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional. A Austrália desiste de contrato bilionário com a França para a compra de 12 submarinos convencionais. O governo de Canberra optou por um vasto acordo militar com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para fazer frente à China na região dos Oceanos Índico e Pacífico. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison confirmou hoje que vai comprar submarinos nucleares e mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk dos Estados Unidos. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, esteve hoje pela manhã aqui na RFI. Ela disse é uma notícia muito ruim. Primeiramente, não pelo desrespeito à palavra dada, não é nem pelo lado comercial, mas de um acordo firmado há alguns anos para a construção de uma parceria estratégica entre dois países. Um golpe pelas costas, disse o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, que participou das negociações em 2016, quando era ministro da Defesa na presidência de François Hollande. Le Drian acrescentou que quer explicações do governo australiano. O acordo trilateral inclui um alinhamento das tecnologias em inteligência artificial no campo cibernético e nos sistemas de submarinos e mísseis. A China declarou que o acordo é extremamente irresponsável.
Agora na Capital Federal, 12h20, você vai ouvir daqui a pouco. Hackathon melhora sistemas digitais do governo. Estudo mostra eficiência da vacina Coronavac. Repórter Nacional. Voltando a falar de pandemia, vamos à CPI. Os senadores iam receber hoje o diretor executivo da operadora de saúde, Prevent Senior, e, no entanto, houve uma mudança na programação. Gabriel Brum acompanhou e tem mais detalhes ao vivo. Gabriel, boa tarde. O que aconteceu, Gabriel? Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. Pois é, o diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu nesta manhã à CPI da pandemia. Os senadores foram informados pelos advogados do médico que não houve tempo hábil para garantir a presença de Pedro Batista na comissão, já que a convocação aconteceu somente na tarde de ontem. Os advogados citaram que, de acordo com o Código de Processo Civil, o prazo mínimo para atender a uma convocação como essa é de 48 horas. Por causa disso, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, já solicitou que Pedro Benedito Batista Júnior fosse convocado para depor na próxima quarta-feira, dia 22. Mesmo sabendo que não estaria na CPI nesta quinta, Pedro Batista recorreu ao Supremo Tribunal Federal e obteve um habeas corpus, dando a ele o direito de permanecer em silêncio. Sobre a Prevent Senior, os senadores querem informações sobre uma suposta pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid-19. Além disso, a empresa, que é sediada em São Paulo, também é acusada de proibir o uso de protocolos recomendados como terapia contra a Covid-19. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que trouxe o assunto da Prevent Senior à CPI, não descarta a possibilidade de a comissão convidar também médicos da empresa para confirmar o que, segundo ele, está documentado. Ele questionou o pedido de Batista Júnior para ficar em silêncio. Esse é um dos grandes paradoxos que a gente encontra nessa CPI. Gente que ia para a rede social, escrevia coisa, dizia a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Momento Saúde. Na nossa cobertura de saúde, falamos de números. Tendência de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Infecção hoje associada à Covid-19. Estudo da Fiocruz, divulgado ontem, mostra que apenas 2 estados apresentaram sinais de crescimento leve da doença: Espírito Santo e Pernambuco. Vamos conferir com a repórter Fabiana Sampaio. O último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, confirma a tendência de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. O estudo também mostrou sinal de estabilidade no curto prazo. A maior parte dos casos da síndrome atualmente está associada às infecções por Covid-19. A análise compreende o período de 5 a 11 de setembro. Apenas 2 estados apresentaram sinal de crescimento na tendência de longo prazo, Espírito Santo e Pernambuco, mas com valores relativamente baixos. Entre as 27 capitais, 2 também apresentam sinal de aumento de casos, Brasília e Florianópolis. O estado do Rio de Janeiro, que registrou alta até meados de agosto e manteve estabilização nas últimas semanas, volta a apresentar queda sustentada, ou seja, uma sequência de semanas consecutivas de diminuição de novos casos. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, confirma que o cenário é bastante positivo, já que diversos estados registram novos casos semanais similares aos de outubro de 2020, quando foram apresentados os menores números da pandemia. Gomes ressalta, no entanto, que ainda é preciso cautela devido à variante Delta. A questão toda é a gente ter cuidado e andar com calma para que a gente não tenha aí uma surpresa, né, de reversão, porque a gente tem que lembrar que a gente tem a Delta avançando o país afora. Até o momento, a simples presença da Delta não tem gerado um cenário de extrema preocupação, né? A gente tinha aí a possibilidade de observar um crescimento, mas até o momento isso ainda não se confirmou. A gente não pode afirmar categoricamente que isso não vai acontecer, né? Porque a gente ainda não tem um cenário muito claro de como é que está essa disseminação da Delta em todos os estados do país. O estudo da Fiocruz também observou tendência de queda na evolução de casos e mortes entre crianças e adolescentes após período de estabilização,
porém ainda em patamar significativamente elevado em comparação com o histórico da pandemia. A população adulta também retornou ao patamar mais baixo da síndrome respiratória, saindo de cerca de 24 mil casos semanais no pico de maio para a marca de aproximadamente 4 mil registros por semana ao final de agosto de 2021. A mesma situação ocorreu com os idosos em junho deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. E agora uma boa notícia sobre a vacina Coronavac. É que uma pesquisa desenvolvida em Manaus, capital do Amazonas, tem mostrado resultados animadores. Os dados coletados indicam que apenas 0,1% do grupo que tomou a vacina precisou ser internado por conta da Covid, e que apenas uma pessoa vacinada morreu. O estudo reuniu pessoas com idade entre 18 e 49 anos com algum tipo de comorbidade. O repórter Lucas Bordeaux é quem traz mais informações. Um estudo com mais de 5 mil pessoas vacinadas com a Coronavac em Manaus, no Amazonas, revelou, após 6 meses de acompanhamento, que apenas 0,1% dos participantes precisaram de hospitalização devido à Covid-19. Do total de vacinados, 2,6% foram infectados pelo novo coronavírus depois da imunização, sendo que apenas 2 participantes foram parar numa UTI e um único voluntário morreu em decorrência da Covid-19. Participaram do estudo pessoas de 18 a 49 anos, trabalhadores das áreas de segurança e da educação, todos com alguma comorbidade. Do total, 72% têm obesidade, 54% diabetes e 27% são imunossuprimidos. A coordenadora do estudo, a infectologista Maria Paula Mourão, destacou que os resultados foram mais positivos que o esperado por se tratar de um grupo com comorbidades, ou seja, mais suscetível ao vírus. Quase a totalidade dos nossos participantes respondeu com anticorpos detectáveis após a segunda dose, e isso nos deixa extremamente satisfeitos nesses primeiros 6 meses de acompanhamento. O estudo tem 12 meses de duração e nós estamos agora na metade do caminho e vamos acompanhar como é que essa imunidade se comporta nos próximos 6 meses. A pesquisadora acrescentou que os próximos 6 meses devem indicar ou não a necessidade da dose de reforço. A pesquisa mostrou ainda que mais de 90% dos vacinados apresentaram anticorpos detectáveis após a primeira dose e quase todos registraram anticorpos após a segunda aplicação. A pesquisa é executada pela Universidade Estadual do Amazonas e pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em parceria com a Fiocruz Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Bordeaux Leon. Olha só essa consequência das queimadas. Lembra dos incêndios que atingiram o Pantanal no ano passado? Um estudo apontou que 17 milhões de animais morreram nesses incêndios no ano passado. A maioria, serpentes aquáticas. Essa pesquisa analisou carcaças de bichos e criou um modelo matemático para fazer uma estimativa dessa situação. Confira com Daniel Ito. As queimadas que atingiram a região do Pantanal no ano passado mataram pelo menos 17 milhões de animais. A conclusão é de um estudo realizado por 30 pesquisadores da Embrapa Pantanal, do ICMBio e do IBAMA, além de universidades federais e organizações não governamentais. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores fizeram uma série de transectos, trilhas em linha reta, para coletar as amostras de animais mortos nos incêndios. Ao todo, o grupo percorreu 114 quilômetros de transectos por todo o Pantanal. A partir das amostras, os pesquisadores aplicaram um modelo matemático para chegar ao número de 17 milhões de animais vertebrados mortos pelos incêndios em 2020. A bióloga Gabriela Alvarenga, pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso, participou da força-tarefa. A cientista conta que 60% das vítimas foram serpentes aquáticas, que são animais abundantes no terreno alagadiço do Pantanal. Era assustador, assim, a gente fazia o transecto e olhava para um lado, para o outro, tinha mais 2 serpentes, 5 serpentes, então eram muitos animais. Agora, felizmente, animais de grande porte a gente encontrou bem pouco, assim. São animais que têm maior capacidade de locomoção, então provavelmente
conseguiram fugir, né, do fogo. A pesquisadora explicou que a ciência precisa de mais tempo para avaliar os impactos que as queimadas estão causando no Pantanal. Gabriela Alvarenga ressaltou, no entanto, que as mudanças climáticas estão agravando as secas na região, aumentando a probabilidade de novos incêndios. Quanto mais vezes seguidas você tiver uma área grande queimada com os incêndios, mais prejudicadas são as espécies da fauna e da flora. Se a gente vai ter uma cheia no Pantanal, isso é bom para recuperar algumas áreas, mas a gente não sabe se algumas espécies vegetais vão retornar por ser mais sensíveis ao fogo, ou se vão dar espaço para espécies invasoras. Os resultados do estudo abrangem o período entre janeiro e novembro de 2020. No ano passado, o Pantanal sofreu o maior incêndio já registrado na região. As chamas destruíram cerca de 4 milhões de hectares, o que representa 26% da área de todo o bioma. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. E ainda sobre incêndios, o que atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, continua e mobiliza mais de 150 profissionais. A gente lembra que o incêndio teve início no domingo, no local conhecido como Vale da Lua, atração turística próxima ao Parque Nacional da Chapada. São bombeiros, servidores do ICMBio, brigadistas do IBAMA e também voluntários. O combate ao incêndio é feito por meio de sopradores, abafadores e bombas costais. Aliás, o fogo lá já queimou uma área correspondente a 8.000 campos de futebol. A gente passou esses 2 últimos meses acompanhando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Japão. Hoje o foco da disputa é outro para desenvolver inovações tecnológicas. Esse tipo diferente de competição reúne também gênios da computação, os hackers. Pois são os hackathons. Dessa vez para melhorar os sistemas digitais do governo. A reportagem é de Vitor Ribeiro. O SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, apresentou nesta quarta-feira os campeões do Hackathon Rede Mais Brasil. É uma maratona de hackers para melhorar os sistemas de informática do governo federal. O foco foi a construção de uma rede de sistemas inovadores para transmitir dados públicos e melhorar a integração entre os sistemas digitais do governo. O desafio começou no dia 8 de setembro e terminou nesta segunda, dia 13. O diretor-presidente do SERPRO, Gileno Barreto, destacou que das 40 equipes, 16 conseguiram concluir o hackathon. Esse hackathon da Rede Mais Brasil contou com 40 equipes inscritas e um total de 159 participantes. Tivemos mentoria de 60 especialistas e no total foram 120 horas de programação, vezes 159 participantes. Então temos aí mais de 19.000 horas de programação para a entrega dessas 16 soluções. As 3 primeiras equipes receberam prêmios em dinheiro. A primeira colocada, Laboratório Pirata, levou R$15 mil com a proposta de um portal para permitir que o público selecione temas de seu interesse e veja os dados públicos de acordo com o perfil de cada pessoa. O segundo lugar ficou com a equipe Pocahontas, que faturou R$10 mil com o uso de inteligência artificial para avisar sobre obras perto do cidadão, de maneira integrada com redes sociais e aplicativos de mensagens. E a terceira colocada foi a equipe Sabiá, que recebeu R$5 mil por ter desenvolvido um assistente virtual para monitorar obras públicas em todo o país por meio de aplicativos de mensagens. A Rede Mais Brasil faz parte da Plataforma Mais Brasil, uma ferramenta de dados abertos lançada em 2019. Ela integra os sistemas de transferências de recursos do orçamento e da Seguridade Social da União para os estados, municípios e o Distrito Federal. Também é nessa plataforma onde ocorrem os repasses do Fundo Antidrogas e da Lei Aldir Blanc. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esportes com Astrid Nick. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou algumas mudanças no planejamento e no calendário da modalidade. O principal destaque é a alteração no calendário, que voltará a ser anual, com todas as competições tendo início e fim dentro do mesmo ano. Outra mudança em destaque é que as 5 etapas da categoria adulta do vôlei de praia, que serão realizadas este ano, farão parte da nova competição denominada Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 2021. A primeira etapa da categoria Open acontecerá no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército.
O Campeonato das Américas de Goalball, marcado para acontecer entre os dias 15 e 22 de outubro em São Paulo, foi adiado para fevereiro de 2022. A Federação Internacional de Esportes para Cegos acatou um pedido da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais para remarcar o evento, tendo em vista as dificuldades que as seleções de fora teriam para cumprir todas as exigências sanitárias por conta da pandemia. Além do Brasil, 9 países estavam confirmados no torneio. A Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos e Peru disputariam as categorias feminino e masculino. A Venezuela mandaria apenas sua seleção masculina e o Equador somente a feminina. A competição adiada para 2022 será realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo. O litoral norte de Santa Catarina receberá pela terceira vez uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A Federação Internacional de Voleibol confirmou no último dia 13 a realização do torneio, que será do tipo 4 estrelas, o segundo mais importante na classe dos eventos internacionais, que distribui $300 mil em premiação entre os dois naipes. A competição acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro e dará 800 pontos no ranking para as duplas vencedoras. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. E quem chega agora com os resultados do futebol e do vôlei é Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados desta quarta-feira. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro garantiu vaga às semifinais ao bater o Fluminense por 1-0 e vai encarar o Fortaleza, que venceu São Paulo por 3-1. Flamengo, no Maracanã, com público, venceu o Grêmio por 2-0, está classificado, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Liga dos Campeões da Europa, o Besiktas perdeu para o Borussia Dortmund 2-1, o Tiraspol venceu o Shakhtar 2-0, o Atlético de Madrid ficou no empate com o Porto 0-0, o Clube Bruges empatou com o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Lionel Messi em 1-1, a Inter de Milão perdeu para o Real Madrid 1-0, gol do brasileiro Rodrigo, o Liverpool venceu o Milan 3-2, o Manchester City goleou o Leipzig por 6-3 com direito a gol do Gabriel Jesus e o Sporting foi goleado em casa pelo Ajax por 5-1. Liga Europa, o Legia da Polônia venceu o Spartak Moscou da Rússia por 1-0. Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, o Brasil estreou com vitória, bateu o Peru por 3-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 jogos. Às 7 da noite, tem CRB e Vasco, Cruzeiro e Operário. 9h30 da noite, a bola rola para Remo e Avaí pelo Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei. 7h30 da noite, horário de Brasília, o Brasil encara a Argentina. E pela Copa do Mundo de Futsal, o Brasil volta à quadra para enfrentar a República Tcheca. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Sabe aquelas encomendas abandonadas ou que não foram procuradas por ninguém? Pois é, mesmo aquelas que nunca chegaram no seu endereço, elas ocupam espaço nos Correios e agora serão vendidas. Os Correios marcaram para o dia 27 o primeiro processo de venda de objetos postais classificados como refúgio. São aquelas encomendas que por algum motivo não puderam ser entregues ao destinatário e não foram procuradas por ninguém. São mais de 61 mil itens, divididos em 10 lotes. Entre eles, roupas, equipamentos eletrônicos, acessórios para veículos, bijuterias e livros. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 1.303 até R$ 85.050. Os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações E, do Banco do Brasil. Só depois disso, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online. O edital com todas as informações também está disponível na plataforma Licitações e na página de licitações dos Correios. Os lotes estão armazenados no edifício dos Correios, na cidade de São Paulo, e é possível agendar visitas por telefone. O número é 11 4313 8150. 11 4313 8150. Os produtos abandonados e que não puderem ser vendidos serão destruídos. A venda ou a destruição desse material vai liberar espaço nos depósitos e prédios dos Correios. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Turismo espacial. A SpaceX lançou com sucesso a primeira viagem ao espaço só com civis. As informações com Patrícia Muribe, da Rádio França Internacional. 4 americanos entraram em órbita para um passeio inédito de 3 dias.
O fato é histórico, pois não há nenhum astronauta profissional a bordo. A iniciativa é da empresa SpaceX, do bilionário americano Elon Musk. Os turistas embarcaram no foguete Falcon 9, que se separou da cápsula Dragon 12 minutos após a decolagem ontem. Eles vão muito além da Estação Espacial Internacional, que está a uma órbita de 575 quilômetros de distância da Terra. A missão foi fretada pelo empresário bilionário Jared Isaacman, de 38 anos. O preço da viagem não foi divulgado, mas é estimada em milhões de dólares. E a gente fica por aqui. Confira mais sobre a nossa programação no Twitter, @RadioNacionalBR. Uma ótima tarde para você.